Então, nesse vídeo 3 aqui, a gente vai ver a multiplicação de radicais, tá? Lá na adição e subtração, vocês viram que nós não tínhamos como somar ou diminuir com radicando diferente. Na multiplicação não tem problema. Por exemplo, se eu tiver 7 vezes raiz de 10, certo? Vai ficar quanto? Raiz de 70. Lá no exercício, tá pedindo para vocês multiplicar e simplificar. Então, eu vou tentar simplificar esses 70. Eu sei que acho que não vai dar pra gente simplificar esses 70, não. Porque eu tenho só multiplicação de números primos. Então, eu teria que pegar esses 70 e dividir por 2, que dá 35. Dividir por 5, que dá 7. E dividir por 7, que dá 1. Nenhum aqui número se repete. Nenhum número eleva o quadrado para eu poder tirar da raiz. Então, o 70 não tem como simplificar. Mas se eu pegar agora raiz de 8 vezes raiz de 10, daí eu tenho como simplificar, que dá raiz de 80. Agora, 80 eu tenho como simplificar. Vou pegar isso aqui e vou simplificar. Então, 80 divido por 2, que dá 40. Divido por 2, que dá 20. Divido por 2, que dá 10. Divido por 2, que dá 5. Divido por 5, que dá 1. Sempre, agora, grupo de números iguais, né? O 2 aqui, então, 80 significa que é a mesma coisa aqui. Ó, esse 80 aqui é igual a 2 elevado ao quadrado, que tá aqui, vezes 2 ao quadrado, que tá aqui, ó, vezes 5. Esses dois vão para fora. Vocês já podem multiplicar direto agora, né? 2 vezes 2, 4. Então, significa que raiz de 80, que essa multiplicação aqui, é igual a 4 raiz de 5. Ok? Então, na multiplicação não tem muito segredo, gente. Pode acontecer na multiplicação de ter números fora. Daí, vocês vão ter que fazer a multiplicação com números fora. Então, por exemplo, o índice sempre tem que ser igual. Vocês não podem fazer raiz cúbica de 8 vezes raiz quarta de 6. Isso aqui não existe. A multiplicação, apesar lá no exercício, só vai ser raiz quadrada, então não tem segredo, tá? Mas pode acontecer, certo? Na multiplicação, de aparecer algo assim, ó. 2 raiz de 12 vezes 3 raiz de 24. Vezes. Daí, vocês vão multiplicar o de fora com o que tá fora, o de dentro com o que tá dentro. Ó. Então, ó, 2 vezes 3, 6. Daí, vocês vão fazer 12 vezes 24, certo? Eu vou fazer aqui do lado 24 vezes 12. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. E 24 dá 288. Então, 6 raiz de 288. Agora, o que eu tenho que fazer? Decompor o 288. Então, eu vou pegar o 288 e divido por 2, que dá 144. Divido por 2, que dá 72. Divido por 2, que dá 36. Divido por 2, que dá 18. Divido por 2, que dá 9. Divido por 3, que dá 3. Divido por 3, que dá... Não, mas não dá uma raiz exata. 149, 72, 18 por 2, que dá 9, divido por 9, que dá 3, divido por 3, que dá 3, que dá 1. Vai sobrar um 2. Então, agrupa de dois números em dois iguais. Então, 288 é a mesma coisa que, ó, 288 vai ficar 6 vezes raiz de 2 ao quadrado, que é esses dois aqui, ó, vezes 2 ao quadrado, que é esses dois aqui, vezes 2, que é esse 2 que sobrou aqui, vezes 3 ao quadrado. Como eu falei pra vocês, agora vocês já podem fazer direto, né, ó. O que tiver ao quadrado, vocês cortam. Cortam e multiplica. Vai ficar 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, fora vai ficar 6 vezes 12... Porque já tinha esse 6 aqui. E a raiz é 2. 6 vezes 12, 72. Raiz é 2. Fácil, né?
A multiplicação é fácil. Só que daí vocês têm que simplificar. A única coisinha chata é a simplificação daí, tá? E claro que na multiplicação vai ter uma propriedade distributiva para vocês usarem. Então, vocês vão ter que fazer a propriedade distributiva e simplificar. Por exemplo, raiz de 8 vezes 5. Ah, esse aqui é bem interessante, ó, mais raiz de 10. Olha só. Vai aparecer isso aqui no exercício 3. Então, aqui vocês vão usar a propriedade distributiva. O que é a propriedade distributiva? É aquela que distribui. Então, esse vezes esse e esse vezes esse. Na multiplicação, nunca posso multiplicar o que tem raiz com o que não tem raiz. Então, repete, vai ficar 5 raiz de 8. É raiz com raiz? É 80. Agora, o que eu vou ter que fazer aqui? Decompor tanto o 8 quanto o 80, tá? Então, eu vou fazer o 8 aqui, ó. Eu vou fazer aqui embaixo, ó. 8 dá por 2, que dá 4. Dá por 2, que dá 2. Dá por 2, que dá 1. O que você agrupou? Então, vai ficar 5 raiz de 2 ao quadrado vezes 2. Esse 5... Daí, mais. Vamos decompor o 80 aqui, ó. Tentar decompor pequenininho para dar ali também. Dá por 2, que dá 40. Dá por 2, que dá 20. Dá por 2, que dá 10. Dá por 2, que dá 5. Dá por 5, que dá 1. Então, eu vou fazer aqui a grupo de 2 em 2. Então, esse 80 é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 5. Certo? Daí, aqui, então, eu vou tirar, ó. Agora, vamos ver o que eu tiro. Esse aqui eu vou tirar, mas eu vou multiplicar pelo 5. Porque o 5 tá aqui fora multiplicando essa raiz. Então, vai ficar 5 vezes 2, 10 raiz de 2. Mais o que eu tirar fora, multiplico e coloco aqui fora. Tem algum número aqui fora? Não. Então, só multiplico e ponho aqui fora. 2 vezes 2, 4 raiz de 5. E esse é o resultado dessa multiplicação. Talvez lá no exercício de vocês possam, ou aqui dentro seja igual, daí vocês vão somar, tá? Vai aparecer no exercício de vocês tudo com raiz, quando tiver raiz, né? Então, vamos supor que se eu tivesse isso aqui, ó, raiz de 6 vezes raiz de 5 mais raiz de 8, certo? Se eu multiplicar esse vezes esse, esse vezes esse, porque daí eles têm raiz, né? Então, vai ficar raiz de 30 mais raiz de 48, porque 6 vezes 5 é 30 e 6 vezes 8, 48. Decomponho 30, que dá por 2, que dá 15, que dá por 3, que dá 5, que dá por 5, que dá 1. Não tem como decompor o 30, então só decomponho 48. Então, dá por 2, que dá 24, que dá por 2, que dá 12, que dá por 2, que dá 6, que dá por 2, que dá 3, que dá por 3, que dá 1. A professora deu risada porque o que a gente já tá fazendo com esse 24 aqui, né? Ó, eu multipliquei 6 vezes 5, raiz de 30, 6 vezes 8, raiz de 48. Eu deixei o mais. Tentei decompor o 30, não tem, porque não tem como agrupar de dois números iguais. Então, decompus o 48. A grupa de números iguais vai ficar raiz de 30 mais raiz de 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2 vezes 3. Professora, precisa fazer isso aqui ainda? Agora, se vocês já sabem que 2 vezes 2 é 4 ali, vocês podem fazer raiz de 30 mais 4 raiz de 3. Por que 4? Porque eu cortei esse com esse, multipliquei e botei fora, tá? Vai ter a propriedade distributiva com menos, certo? E vai ter elevado ao quadrado. Daí, quando tiver elevado ao quadrado, ele vai dar uma complicadinha, porque vocês vão ter que saber aplicar a propriedade distributiva. Por exemplo, 5 mais raiz de 8 elevado ao quadrado. Isso aqui é igual a... Se vocês lembrar das propriedades lá dos produtos notáveis, eu posso fazer... Eleva o primeiro termo ao quadrado, mais o primeiro termo vezes o segundo, vezes 2, mais o quadrado do segundo termo. Ó, olha só como fica fácil. Eleva o primeiro termo ao quadrado, mais o quadrado do primeiro termo,
vezes o segundo termo, vezes 2. Lembra que isso aqui vocês tiveram prova ano passado? Mais o quadrado do segundo termo. Daí vai ficar, eu vou resolver, ó, 25 mais, eu só posso multiplicar isso aqui, 5 vezes o 2, o 8 vai ficar dentro da raiz, então 10 raiz de 8, mais o quadrado, que a gente já entendeu que esse com esse corta, 8. Daí o que eu posso somar? 25 mais 8, que vai ficar 33 mais 10 raiz de 8. Isso aqui é através dos produtos notáveis que vocês tiveram no passado. Mas se vocês não lembram os produtos notáveis, ou se vocês quiserem acompanhar ali, que nem eu falei, eleva o primeiro termo ao quadrado, mais o primeiro termo vezes o segundo vezes 2, que é sempre vezes 2, mais o quadrado do segundo termo. Se vocês quiserem acompanhar, assim podem fazer. Mas se vocês não conseguem acompanhar, vocês vão fazer dessa maneira aqui, ó. 5 mais raiz de 8 elevado ao quadrado. É a mesma coisa aqui, 5 mais raiz de 8 vezes 5 mais raiz de 8. Usa a propriedade distributiva. 5 vezes 5, 25. 5 vezes raiz de 8 mais 5 raiz de 8. Daqui, raiz de 8 vezes 5 mais 5 raiz de 8 mais 8 vezes 8, raiz de 64. Agora, eu vou fazer aqui 25. O que que eu posso somar aqui, ó? Somo esse com esse. 5 mais 5, 10 raiz de 8. Mais raiz de 64, que dá 8. Daí, você vai somar 25 mais 8, 33 mais 10 raiz de 8. Que é o mesmo resultado através dos produtos notáveis aqui, ó. Aqui, produtos notáveis deu o mesmo resultado com a mesma conta, ó. Estão vendo? A mesma conta, o mesmo resultado. Com produtos notáveis e através disso aqui. Eu prefiro que vocês até façam por esse aqui, vocês treinam mais a propriedade distributiva. Vai ocorrer assim, vai ocorrer com duas raízes, ó. Por exemplo, raiz de 6... menos, vamos fazer um menos, raiz de 2 ao quadrado. O que vocês vão fazer aqui? Vocês vão fazer raiz de 6 menos raiz de 2, desculpa, raiz de 2, vezes raiz de 6 menos raiz de 2. Esses usam a propriedade distributiva, esse vezes esse vezes esse. Ó, raiz de 6 vezes raiz de 6 vai ficar raiz de 36. Raiz de 6 vezes 2, ó, menos 2 deve ficar menos raiz de 12. Estão vendo aqui, ó? Raiz de 6 menos, eu posso multiplicar raiz com raiz. Daí, aqui, menos vezes esse aqui, ó. Menos 2 vezes raiz de 6 vai ficar menos raiz de 12 também. E 2 vezes 2, menos com menos, mais raiz de 4. Daí aqui eu posso tirar, ó, porque a raiz de 36 é 6. Eu tenho que saber isso, que a raiz de 36 é 6. Aqui, quando eu não tenho nada na frente, é 1. Então, eu vou somar. Eu devo 1 e devo 1. Eu devo 2, raiz de 12. Qual que é a raiz de 4? 2. Agora, eu somo 2 mais 6, 8, menos 2, raiz de 12. Gente, se vocês não entenderam, pegam e revejam o vídeo até vocês não conseguirem rever mais, tá? Porque isso aqui não é difícil, é bem fácil depois que vocês pegam. Quiserem, através dos produtos notáveis, vai chegar ao mesmo resultado, ok? Beijo, então, até amanhã na aula de ciências. Até amanhã. Foi o João que falou.